Olá, tudo bom? Vamos em frente aí. Vamos tratar nesse vídeo do assunto auditoria interna. O trabalho executado pela auditoria interna, né, é o principal suporte para a administração da empresa, para que ela identifique, né, os riscos e como anda, né, a atividade, como que estão sendo executadas as atividades, né, potencialmente, né, geradoras de riscos para a empresa. Tá? Nós temos lá a gestão, né? À medida que a empresa vai crescendo, né? Nós vamos criando os controles internos, como nós falamos, né? Na aula anterior. Né? Tenho lá, estabeleço o controle interno, identifico os processos, crio regras, crio os manuais, né? E crio os procedimentos. O que a auditoria vai fazer, a auditoria interna, é justamente, né, verificar se todos esses processos que foram criados, né, lá atrás, anteriormente, né, se eles efetivamente estão sendo executados a contento. Então, nós temos lá as políticas definidas pela empresa, né, como regra de atuação geral em relação aos negócios. Né. Um exemplo, eu tenho uma área lá que eu tenho uma alçada de R$ 100.000. Por R$ 100.000, né, o serviço executado, né, o gerente libera, está liberado, a empresa assumiu esse valor em risco. Né? Ela identificou que até aqui é tranquilo para ela. Valores acima de R$ 100.000, né, eles vão ser realizados, vão ser liberados, né, por instância superior. Né? O que o auditor vai verificar lá é exatamente isso. Né, se isso aí está sendo executado, ele chega lá, observa, pega a documentação, né, vai nos sistemas, identifica quem liberou, identifica, né, se as pessoas que estão executando aquelas atividades, se elas estão regularmente autorizadas a executarem aquela atividade. Né. Então, o que o auditor faz, o auditor interno, né, ele não chega lá com o objetivo dele criar regras, estabelecer, não. É tudo previamente definido e nem por ele. Né. A atividade dele é lá executar, é lá observar se as coisas, se tudo está sendo executado da forma como foi definido, muitas das vezes, pelo próprio departamento. Né. Essa é um dos pontos, né, que a gente tem que focar para a gente poder entender o trabalho do auditor interno. Né. Outra coisa importante é a diferenciação entre o trabalho da auditoria interna e da auditoria externa. Né. A auditoria externa que nós normalmente tratamos, né, é essa auditoria legal, aquela estabelecida para as demonstrações contábeis, né, que a legislação obriga que seja feita pelas grandes empresas, empresas de capital aberto. Né. Essa tem foco nas demonstrações contábeis, nas informações contábeis. A auditoria interna ela é muito mais ampla. Né. A auditoria interna é uma auditoria de processo. Né. Então, eu tenho auditoria interna para a área administrativa, para a TI, né. Tenho para os processos jurídicos, caso a empresa, né, tenha lá o seu departamento de advogados. Né. Então, o que nós temos aqui é uma uma atividade com vários conhecimentos, né, multiformação. Então, aqui na auditoria interna, diferente da auditoria externa, quem tem que executar é o contador. Na auditoria interna, não. Né. O especialista que vai poder trabalhar ali. Então, por exemplo, se nós vamos fazer uma auditoria de TI, vamos ter lá alguém de TI, alguém com conhecimento. Pode até ser o contador, mas não necessariamente é o contador. Quer dizer, a gente não tem essa figura ali. Se eu tenho lá uma empresa, por exemplo, a Mil, né? Vamos supor, a Mil, certamente, nas empresas de trabalham, né, com saúde, né, elas têm lá os processos de auditoria de conta hospitalar. Quem vai executar isso? É o contador? Não, o contador muitas das vezes não vai ter conhecimento, né, técnico, ele não é formado para identificar lá se um procedimento cirúrgico usou mais ou menos quantidade de material. Quer dizer, isso aí tem que ser o médico. Né. Então, a auditoria interna ela é muito mais ampla. Né. Se nós pegarmos lá em qualquer das áreas, né, nós vamos ter técnicos especialistas, né, que vão auxiliar nesse processo. Né. Claro, o contador sempre pode estar inserido, né, pela formação em termos de auditoria, mas não é uma obrigação, diferente da auditoria interna. Né.
Quando nós voltamos aqui, né, e avaliamos, né, o conceito da auditoria interna, o que nós podemos dizer? É atividade de avaliação independente dentro da empresa. Está ali, né, bem destacado. Para nós termos um bom processo de auditoria, a gente precisa de independência. Né? Sem independência, sem a liberdade de ação, a auditoria ela é falha, ela não vai funcionar. Né? Que compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência, economicidade dos processos, dos sistemas de informação e de controles internos integrados ao ambiente de gerenciamento de riscos. Né? Então, o processo é esse. Né? Esse é o conceito definido lá pela NBC TI 01. É a grande base para todo o trabalho de auditoria. Sem independência, né, o processo de auditoria ele não vai alcançar os seus objetivos. Então, o auditor, né, para realizar a sua atividade, ele tem que ter a liberdade de acesso às informações, né, definir os prazos, né, definir o planejamento, definir aonde ele vai atuar, definir em quais processos efetivamente, né, ele vai reportar, né, as suas regras, os testes, que tipo de testes ele vai executar em cada uma das atividades, em cada um dos processos. Né? Por exemplo, naquele exemplo ainda que eu citei aí da liberação de alçada. Né? Que testes? Não, olha, eu quero ver a documentação. Né? Porque nós temos aqui, vamos ver se efetivamente as pessoas assinaram. Bom, esse é um teste. Né? Vamos identificar agora dentro do sistema, se for tudo informatizado, né? Quais chaves nós estamos lá ali avaliando. Né? Ele vai fazer entrevista com as pessoas, né? Ele vai sentar lá para identificar, para ver no dia a dia como é que efetivamente é o processo, né? Se aquilo ali realmente está dando sequência. Por exemplo, né? Uma coisa que, por incrível que pareça, não é incomum. Né? Você tem lá até dentro do sistema a liberação de um determinado valor por uma pessoa. Você vai ver que aquela pessoa não estava viajando naquele dia. Pô, como é que faz? Né? Foi a distância, né? Ele acessa a distância esse sistema. Então, são esses tipos de avaliações, né, que lá, né, na auditoria interna, né, você vai ter a empresa vai poder fazer, vai ter interesse de fazer lá. Né? Independência é a imunidade quanto às condições que ameaçam a capacidade de conduzir as atividades de auditoria interna de maneira imparcial. Né? Ou seja, o trabalho tem que ser executado sem que se tenha o viés, né, ou de não se ver um processo, ou de não se identificar uma falha. Dizer, o trabalho tem que ser imparcial. Quer dizer, o chefe da auditoria, né, a auditoria, enquanto departamento, ela é responsável, né, porque pelo relatório, pelas respostas que ela vai passar para a empresa, né, com relação ao processo. Então, para isso, né, a imparcialidade é fundamental. E quais são os objetivos gerais da auditoria interna? Constitui um conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos. O controle interno já foi definido, né? E das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais da entidade. Claro que temos ali a parte contábil, mas não é só isso. Né? Seu objetivo é auxiliar a entidade a aprimorar seus controles sobre o seu patrimônio e a confiabilidade nos relatórios contábeis e gerenciais, através da realização de processos regulares, visando identificar as falhas e preveni-las, reforçando os controles. Então, para isso, né, a liberdade é essencial. Quer dizer, a empresa tem que permitir que o auditor, né, ele defina exatamente, né, dentro do que foi previamente, dentro dos pontos indicados, né, como cruciais, como de maior risco, né, ela que vai definir exatamente o que ela vai verificar em cada processo de auditoria. Para que todo esse trabalho ele ocorra, né, de maneira satisfatória, é imprescindível o planejamento da auditoria. Né? Previamente, você tem que definir, né, todos os passos, o que vai ser verificado, né, o departamento que vai ser verificado, né,
os processos que vão ser verificados, os testes que vão ser realizados, o prazo dessa auditoria, né? E tudo o que for necessário para se definir, para se conseguir, né, executar essa atividade, né? O planejamento compreende os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos. Com base nesse exame, define-se a abrangência, a época do trabalho, né, porque por questões de sazonalidade, né, nós temos áreas em que muitas das vezes é mais interessante você fazer o trabalho porque tem maior movimento, então a chance de você, o risco é maior naqueles períodos, então um processo de auditoria pode, né, ter como base essa questão da sazonalidade, né, de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas pela administração. Quer dizer, a auditoria, ela não define, ela define o seu planejamento, mas diretrizes e metas são previamente também definidas pela administração. Como todo trabalho, né, baseado, né, na contabilidade, né, o planejamento de auditoria ele tem que ser amplamente documentado, né? Os programas de trabalho formalmente preparados em termos de definir a natureza, né, o objetivo daquela atuação, a oportunidade, a extensão do trabalho, a equipe técnica que vai executar as atividades, né, e, se for o caso, o uso de especialistas, né? Muitas das vezes a equipe ela quer verificar uma questão gerencial, nós temos um grande sistema ali e ela quer identificar, né, dentro do sistema, por exemplo, né, o banco de dados ele é íntegro, né? As pessoas que estão com acesso ao banco de dados, né, são efetivamente as pessoas que, né, estão definidas lá no manual da empresa, né? E muitas das vezes, né, você só consegue verificar isso, né, fazendo o teste, observando exatamente os acessos ali, né, passando queries, né, e para verificar se efetivamente aqueles relatórios eles condizem, né, com a realidade do que está sendo observado efetivamente. Ainda dentro do planejamento, nós temos lá os programas de trabalho, né? Esses devem ser estruturados de forma a servir como guia e meio de controle de execução do trabalho, devendo ser revisados e atualizados sempre que necessário. Deve ser baseado em riscos para determinar as prioridades da atividade de auditoria interna. A avaliação de risco deve ser documentada e realizada pelo menos anualmente, né? O programa de trabalho, né, ele é fruto do planejamento, né? Então, como todo planejamento, né, ele tem que ter o cuidado dele sempre ser atualizado, né? Por isso, a revisão, né, ela é essencial. Por isso que para cada processo de auditoria, mesmo que seja no mesmo departamento, mesmo que seja por processos, né, verificados anteriormente, né, a área de auditoria interna ela tem que revisar todo esse documento. Revisar não significa alterar. Revisar é verificar se todos aqueles requisitos, todas aquelas premissas continuam sendo válidas, né? Vocês imaginem hoje, né? Nós tivemos aí nos últimos anos, né, uma migração muito grande para a área digital de diversas atividades. Então, são processos novos, processos que devem ser revistos, né? E os programas de trabalho têm que, obviamente, para serem efetivos, seguirem também esse processo de revisão, né? A avaliação de risco, né, ela é outra documentação essencial, né, obrigatória para as empresas de capital aberto. Os bancos atualizam isso aí, não é anualmente, é sempre que existe a necessidade, né? Essa avaliação é que justamente vai mensurar, né, o nível de controle que a empresa tem. Se ela está precisando fazer uma grande revisão, quanto que ela vai precisar investir de funcionários, de tempo, para adequar os seus controles internos a esse processo, a essa necessidade de reduzir esse risco. Ainda sobre risco, né, a própria auditoria também tem que fazer gestão dos seus riscos, né? Todo processo dentro da empresa tem um risco. Qual é o risco da auditoria? O risco da auditoria é a possibilidade do auditor, né, concluir de forma inadequada o seu trabalho, né? Seja isso, né, por falta de um planejamento adequado, né, seja porque ele não definiu, né, os
os testes necessários, os testes efetivos que iriam garantir naquele processo, né? Por exemplo, quando nós pegamos lá, né, a questão lá do Banco Pan-Americano, né? O banco que tinha lá o controle interno dele lá, né? Por que não foi feito? Por que não foi identificado? Foi uma falha? Faltou independência? Ou foi falha nos testes que eram executados, né? Não foram suficientes para identificar aquela falha? Quer dizer, esse é um risco que tem que ser avaliado, né? Por quê? Porque o gestor, né, o gestor da área de auditoria, né, ele pode ser responsabilizado por esse tipo de falha, né? A auditoria é uma área de consultoria, né? Ela não é responsável, né? Ela não consegue impor às demais áreas, né, a realização de atividades posterior identificadas na sua auditoria, né? Sai um relatório, vai para a administração, aquilo ali pode chegar no gestor da área e ele assumir o risco. Ele fala assim, não, isso aí eu não vou implementar, ou porque eu não tenho recurso financeiro, ou porque eu não tenho sistema hoje, né? Ele pode simplesmente não executar, né? Mas a atividade está lá, foi indicado o processo, foi indicada a falha e a solução não foi implementada por vários motivos, né? Agora, uma vez que o auditor não tenha êxito na execução, né, aí existiu também a falha de auditoria, aí, né, a área de auditoria também pode vir a ser chamada, né, questionada por que aquele processo não foi identificado. Ou seja, né, esses riscos são relacionados, né, à possibilidade de não se atingir satisfatoriamente o objetivo do trabalho, né? E aí você continua, você teve gastos financeiros, gastos de tempo, né, e você não conseguiu, né, verificar se a empresa está com o nível de risco adequado. Então isso é muito ruim para a empresa, para os acionistas, né, para o mercado de forma geral, e a área de auditoria, né, é um risco que a área de auditoria não pode correr. Eram esses os pontos, né? Discutiríamos mais aí na nossa aula. Faço a leitura do capítulo, das páginas lá que eu indiquei, e vamos em frente aí. Um abraço a todos.